E aí, tudo bem? Já pararam para pensar se esse nosso mundo, sabe, acelerado, fragmentado, sempre conectado, pode estar de alguma forma moldando a nossa mente? Hoje, a gente vai fundo exatamente nisso, explorando as ideias do capítulo 4 do livro Eu Te Odeio, Não Me Deixe. Vamos tentar entender essa ligação super complexa entre a sociedade moderna e o transtorno da personalidade borderline, tudo com base no que os autores apresentam. Para começar, olha só essa citação do Louis Sass que o livro usa como ponto de partida. A pessoa borderline representa a fratura das unidades estáveis em nossa sociedade. É uma frase forte, né? A ideia aqui é que o caos interno de alguém com TPB não é algo que surge do vácuo. Na verdade, ele é um espelho, um reflexo do mundo fraturado em que todos nós estamos vivendo. E aí que entra uma metáfora central do livro, a da placa de Petri. A questão não é que a cultura moderna causa o TPB, não é isso. A ideia é que ela cria o ambiente perfeito, sabe? Um terreno fértil onde as vulnerabilidades e os traços do transtorno podem crescer, florescer e se intensificar muito mais. Então, vamos lá. Como é que o livro descreve essa sociedade que está em pedaços? O que foi que se quebrou no nosso tecido social, afinal? Vamos fazer uma viagem rápida no tempo. Antigamente, a gente tinha estruturas que davam uma base, uma estabilidade. A família nuclear, os vizinhos que a gente conhecia a vida toda, os papéis na comunidade que eram bem claros. Hoje, o cenário que o livro pinta é bem diferente. Mais divórcios, a gente se muda o tempo todo de cidade ou de bairro, e o foco é muito mais no indivíduo. Aquelas estruturas que serviam de âncora, segundo os autores, estão se dissolvendo. E olha que comparação histórica interessante que o livro faz. Pensa lá na era vitoriana, super repressora. Foi nesse cenário que a figura da histérica apareceu com tudo nos estudos do Freud. A tese aqui é que a nossa era, que é marcada pela fragmentação, faz algo parecido. Ela joga luz sobre a personalidade borderline. É como se cada época tivesse seus próprios desafios psicológicos, entende? Ok, então com a perda dessas estruturas, o que mais a gente perde junto? Vamos mergulhar nesse conceito de âncoras sociais e ver o que acontece quando elas desaparecem. As consequências, como o livro aponta, são bem sérias. Sem essas âncoras, a família, a comunidade, os papéis definidos, abre-se um espaço enorme para a solidão, para o sentimento de vazio, para a ansiedade e para a depressão. A nossa própria identidade, que antes era validada pelo nosso lugar no mundo, de repente fica meio bamba, incerta. Fica a pergunta: quem sou eu sem esses pontos de referência todos? Para explicar essa sensação de estar à deriva, o livro pega emprestado um conceito lá do desenvolvimento infantil: a reaproximação. Imagina um bebezinho que está começando a engatinhar. Ele se afasta para explorar, mas está sempre olhando para trás, voltando para a segurança dos pais. A tese é que a nossa cultura atrapalha esse mesmo processo, só que no nível social. A gente está sempre se afastando das nossas bases seguras, seja a família, a cidade natal, mas voltar para elas está cada vez mais difícil. E aí, a gente fica meio à deriva. E nessa realidade, para onde as pessoas vão procurar conexão? Bom, o livro aponta o dedo diretamente para o mundo digital. Essas plataformas aqui viraram as novas praças, as novas comunidades. Elas são uma tentativa de conexão, de substituir aqueles laços que a gente foi perdendo no mundo físico. Mas que tipo de conexão é essa que elas oferecem? E aqui está o grande paradoxo da nossa era, que o livro destaca muito bem. A gente está hiperconectado, com acesso a milhares de amigos online. Só que, ironicamente, essa conexão toda pode acabar levando a menos interação de verdade, sabe? Olho no olho. A comunicação, que é sempre através de uma tela, pode, no fim das contas, aprofundar o isolamento de muita gente, em vez de resolver. E como o livro chama essas comunidades virtuais? Ele usa um termo genial do escritor Kurt Vonnegut, Granfalum. Pensa nos fãs de uma banda ou nos membros de um grupo do Facebook. São grupos que dão uma sensação de identidade, de pertencimento, mas que, no fundo, a associação é superficial. É uma ilusão de pertencimento, a tal família falsa que tenta preencher o vazio deixado pelas comunidades de verdade. Ok, agora vamos juntar todas as peças. Como é que essas grandes tendências da sociedade se refletem, na prática, nos desafios de quem tem o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline? Esse quadro aqui conecta tudo, vamos ver. A mobilidade constante da sociedade, isso joga lenha na fogueira do medo do abandono. A falta de papéis sociais claros piora a confusão de identidade. A família falsa do mundo digital aumenta o sentimento de vazio. E, por fim,
As interações que são super rápidas e impessoais acabam alimentando aquele ciclo de relacionamentos intensos e instáveis, que é tão característico do transtorno. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. Se uma pessoa já tem uma luta interna enorme para construir uma estrutura para si mesma, como ela vai se apoiar numa sociedade que não oferece nenhuma estrutura do lado de fora? O mundo externo, em vez de ser um suporte, vira um espelho gigante, refletindo e amplificando toda aquela turbulência de dentro. Então, para a gente amarrar a ideia central, a cultura moderna não é a origem do TPB. Ela é um catalisador. Ela é aquela placa de Petri que a gente falou lá no começo, o ambiente perfeito que permite que vulnerabilidades que já existem ali cresçam e se manifestem de um jeito muito mais intenso. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo refletir. Se a análise do livro estiver certa e a gente vive mesmo numa sociedade que perdeu suas âncoras, essa pergunta não vale só para quem tem o diagnóstico de TPB, vale para todos nós. Nesse mundo que não para de mudar, como é que cada um de nós pode construir o seu próprio senso de estabilidade e de pertencimento?